Meu amigo São Paulino, a bola tá rolando, o time tá lutando, mas nos bastidores do Morumbi o clima anda pesado. Enquanto a gente vibra com cada gol, com cada classificação, com cada vitória sofrida, tem gente lá dentro já mirando 2026. Isso mesmo. Nem chegamos ao fim da temporada e a briga política já começou a esquentar. E dessa vez, a tensão tá entre dois nomes que, até pouco tempo atrás, eram praticamente inseparáveis, Júlio Casares e Carlos Belmonte. Pois é, quem vê de fora até pensa que tá tudo em paz. Mas a verdade, torcedor, é que as rachaduras começaram a aparecer. Casares, o presidente, e Belmonte, o diretor de futebol, estão em lados diferentes dentro do clube. E não é só questão de opinião sobre futebol, não. A parada é política. É estratégica. É eleição. E quando a eleição entra em jogo, a gente já sabe, o futebol, que devia ser o foco, vira segundo plano. E o mais louco é que essa ruptura acontece no momento em que o time, dentro de campo, tá começando a andar. Não é a maravilha que a gente quer, mas melhorou. Tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. Tem coisa grande em disputa. E mesmo assim, os bastidores fervem. Belmonte, que sempre foi um escudo do Casares, começa a caminhar sozinho. Começa a se afastar. Começa a se articular. E o torcedor que se liga nas entrelinhas já percebe. Tem algo acontecendo. E quando dois dos principais líderes do futebol do clube se distanciam, é claro que isso respinga no elenco, no ambiente, no vestiário. É sempre assim no São Paulo. Quando o time começa a se ajeitar, quando parece que o foco vai finalmente ser só futebol, vem a política e atrapalha tudo. É um ciclo vicioso que parece não ter fim. A cada eleição, um novo racha. A cada bastidor, uma nova novela. O torcedor tá cansado, cara. Cansado de ver dirigente mais preocupado com cadeira do que com bola na rede. A gente quer um clube forte, unido, que fale a mesma língua. E quando você vê presidente e diretor trocando farpas nos bastidores, como é que cobra a unidade do time dentro de campo? Não dá para separar uma coisa da outra. O futebol é reflexo da gestão. E se no topo a coisa tá desorganizada, lá embaixo desanda também. E a história recente do São Paulo tá aí para provar. Quantas vezes o time afundou junto com a política? Belmonte foi um dos responsáveis por montar o elenco atual. Foi ele quem bancou o técnico, quem trouxe jogador, quem bateu no peito nas horas difíceis. Casares, por outro lado, foi quem deu a caneta, quem assinou, quem apareceu nos holofotes. Durante um tempo, os dois andaram lado a lado. Mas agora, cada um tá puxando pro seu lado. E o projeto, que devia ser coletivo, vira projeto pessoal. Pior que essa divisão pode atrapalhar até o planejamento pro ano que vem. Porque se cada um quer seguir um caminho diferente, como vai ficar a montagem do elenco? Como vai ser a escolha do treinador? Como vão ser as renovações? Tudo fica no ar. E o São Paulo, que vinha tentando reencontrar o rumo, pode se perder de novo. A eleição do ano que vem já começou agora, nos bastidores. Tem reunião, tem grupo se formando, tem gente se posicionando. E o torcedor, que só quer ver o time jogar bola, acaba virando refém de interesses internos. Isso é o que mais revolta. Enquanto o time briga dentro de campo, fora dele a briga é por poder. E essa disputa, muitas vezes, ignora o que realmente importa: o torcedor, o futebol, a camisa. A gente quer saber se o time vai classificar, se vai chegar na final, se vai ter reforço. Mas o que chega pra gente é fofoca, é conspiração, é vaidade. É triste ver o clube ser usado como trampolim político. É triste ver gente se afastando não por discordar do que é melhor pro clube, mas porque quer ser o próximo a sentar na cadeira. O São Paulo precisa de união, não de guerra interna. E o mais perigoso disso tudo é o clima de instabilidade que se cria. Jogador sente. Comissão sente. Torcida sente. A dúvida paira. E com ela vem o medo de tudo desandar. Porque a gente já viu esse filme. E ele nunca termina bem. Agora era a hora de blindar o grupo. De deixar a política para depois. Mas não. Os bastidores viraram campo de batalha. E quem perde é sempre o São Paulo. A instituição. O escudo. A camisa. O certo seria Casares e Belmonte sentarem, conversarem, alinharem. Se tiver divergência, que seja resolvida com diálogo, com maturidade. Porque os dois são adultos. E, acima de tudo, são responsáveis por uma nação. A vaidade não pode falar mais alto que o São Paulo. Nenhuma ambição pessoal pode ser maior que o projeto do clube. E se eles realmente amam o São Paulo,
Vão saber colocar isso acima de tudo. Mas o histórico recente não ajuda a acreditar. O clube virou palco de egos, de vaidades, de disputas que minam qualquer tentativa de estabilidade. E é essa instabilidade que tanto atrapalha a reconstrução. O torcedor quer futebol, quer título, quer respeito. Não quer saber de racha, de divisão, de campanha antecipada. O Morumbi precisa ser casa de futebol, não de politicagem. Enquanto isso, a gente segue aqui, fazendo nossa parte. Apoiando, cobrando, acreditando. Porque quem carrega o São Paulo de verdade é a torcida. Essa sim é fiel, é leal, é apaixonada. E tomara que, no fim das contas, a razão vença o ego. Que o São Paulo fale mais alto que qualquer ambição individual. Porque se esses caras realmente forem são paulinos, vão colocar o clube acima de tudo. Mas até lá, a gente segue de olho. Porque, no São Paulo, o jogo não acontece só no campo. Tem muito jogo rolando fora das quatro linhas. E esse, infelizmente, também define nosso destino. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A torcida tricolor mal teve tempo de se recuperar das últimas emoções do Morumbi e já foi pega de surpresa por uma notícia que mistura orgulho e preocupação. O São Paulo, celeiro de craques, parece estar prestes a perder mais uma joia da base, Patrick Lanza. O jovem lateral esquerdo, formado em Cotia, está com os dois pés no futebol inglês, mais precisamente no Manchester City, um dos clubes mais poderosos do mundo. É a velha história que se repete no futebol brasileiro, onde o talento floresce, encanta, mas logo encontra passaporte carimbado rumo à Europa. Com apenas 21 anos, Patrick vinha se firmando como uma peça importante no elenco de Hernan Crespo. Mesmo em meio a um grupo recheado de opções para o setor, ele conseguiu conquistar a confiança do treinador argentino com atuações sólidas, inteligência tática e uma maturidade incomum para a idade. Agora, no momento em que começa a despontar como realidade e não apenas promessa, o garoto parece estar de saída. E, como torcedor, a gente se vê dividido entre a alegria de vê-lo reconhecido e a tristeza de perdê-lo no momento em que mais poderia contribuir. A proposta que chegou ao Morumbi, segundo informações de bastidores, teria cifras que dificilmente poderiam ser recusadas. Não se trata apenas de um valor significativo para os cofres do clube, que ainda atravessa um processo de reequilíbrio financeiro, mas de uma proposta vinda do próprio Manchester City, clube treinado por Pep Guardiola e que coleciona títulos e investimentos de peso. Quando um gigante europeu se move, é difícil manter o jogador motivado a ficar. É a tentação do projeto europeu, das ligas mais competitivas, da exposição midiática e, claro, da segurança financeira. Patrick Lanza é mais do que um lateral. É um jogador moderno, de intensidade, técnica refinada e visão de jogo. Sua formação como meio-campista nas categorias de base deu a ele uma leitura diferenciada para o jogo, permitindo que se destaque não apenas na marcação, mas principalmente na construção ofensiva. Ao longo da temporada, vimos ele ser fundamental nas saídas em velocidade, nos cruzamentos precisos e até mesmo na finalização. Não é raro vê-lo participando diretamente de jogadas de gol. E é justamente esse tipo de qualidade que atrai olhares estrangeiros. É curioso como as coisas acontecem rápido no futebol. Há pouco tempo, Patrick era um nome conhecido apenas pelos mais atentos às divisões de base. Acompanhávamos com expectativa seu desenvolvimento e, aos poucos, ele foi ganhando minutos com o time principal. Crespo, com seu olhar clínico e sua filosofia de dar espaço aos jovens, o inseriu aos poucos, com responsabilidade. E deu certo. A torcida rapidamente comprou a ideia e passou a ver em Patrick uma esperança real para o futuro da lateral esquerda são paulina. O tricolor, como sempre, continua revelando talentos. E isso, ao mesmo tempo que nos enche de orgulho, também nos machuca, porque sabemos que dificilmente conseguimos segurar esses talentos por muito tempo. O assédio europeu é implacável. Com um centro de formação como o de Cotia, é natural que os olhos do mundo estejam sempre atentos ao que produzimos. Mas o que dói, de verdade, é ver um jogador com tanto potencial sair antes mesmo de viver seu auge no Morumbi, antes de levantar taças, antes de escrever sua história com a camisa tricolor. Patrick poderia ser, tranquilamente, o dono da posição por anos. Em um time que ainda busca estabilidade nas laterais, ele vinha se firmando como titular e deixava claro em campo que não era apenas mais um garoto da base. Sua personalidade, sua postura em jogos grandes e a consistência que vinha apresentando o credenciavam a se tornar um ídolo. Mas agora, com a negociação praticamente selada, tudo indica que ele fará esse caminho direto de Cotia para Manchester, sem escalas.
O treinador Hernan Crespo já foi questionado sobre a possível saída do jogador. Em sua coletiva mais recente, foi sucinto, mas deixou escapar a tristeza que carrega como formador: é o futebol moderno. Estamos felizes pelo Patrick, mas tristes como clube. Ele tem potencial para jogar em qualquer lugar do mundo. E tem mesmo. Mas Crespo também sabe o quanto perder um jogador assim pode impactar o elenco, principalmente em um momento em que o São Paulo briga em várias frentes e precisa de elenco forte. A diretoria, por sua vez, mantém um silêncio estratégico. Internamente, já se dá como certa saída. A proposta agrada e o próprio Patrick teria manifestado o desejo de seguir para a Inglaterra. É compreensível. Qual jovem não sonha em jogar na Premier League, enfrentando os melhores do mundo, treinando com Guardiola e disputando a Champions League? O que resta ao torcedor, mais uma vez, é a saudade antecipada. No vestiário, o clima também é de despedida. Companheiros próximos do lateral já fizeram postagens enigmáticas nas redes sociais, com mensagens de boa sorte e voe alto, o que só reforça os rumores. Patrick, por enquanto, segue treinando normalmente, mas a sensação é de contagem regressiva. A cada dia, parece mais certo que aquele sorriso tímido e a camisa tricolor logo darão lugar ao azul celeste do City. Para o São Paulo, a venda representa um alívio financeiro e, ao mesmo tempo, uma perda técnica importante. Mesmo com a chegada de reforços e a versatilidade do elenco, ninguém do atual grupo tem exatamente o perfil de Patrick. Isso exigirá de Crespo uma nova reorganização tática. Talvez seja necessário apostar em improvisações ou acelerar o processo de maturação de outro jovem. O fato é que substituir Patrick, neste momento, não será fácil. A torcida, como sempre, se divide. Há quem compreenda a negociação e veja nela uma oportunidade irrecusável tanto para o clube quanto para o atleta. Mas também há quem critique o timing da venda, apontando que o São Paulo deveria fazer esforços para manter seus principais talentos por mais tempo, fortalecendo o elenco e mirando títulos. Afinal, vendemos promessas com frequência, mas e as conquistas? Até quando seremos apenas trampolim? A venda de Patrick também reacende a discussão sobre o papel de Cutia no projeto esportivo do São Paulo. Somos uma das bases mais produtivas do Brasil, mas ainda buscamos o equilíbrio entre formar e manter. Revelar é nosso dom, mas reter os frutos dessas revelações é o verdadeiro desafio. E enquanto não encontramos esse ponto de equilíbrio, seguimos com esse sentimento ambíguo, felizes por cada craque que vai, mas carentes por cada ídolo que não fica. O torcedor são paulino é exigente, mas também é apaixonado. E é por isso que se apega rápido aos jovens da base. Ver um menino como Patrick se destacar e, em tão pouco tempo, estar de malas prontas, é algo que mexe com todos nós. Ele ainda nem teve tempo de nos dar um título, uma volta olímpica, uma final histórica. Ainda assim, já deixa saudade. O momento também exige reflexão sobre o planejamento de elenco. Com competições importantes em andamento e um calendário apertado, perder um jogador titular, mesmo jovem, pode ter consequências em campo. A diretoria precisa agir com agilidade e inteligência, buscando reforços ou soluções caseiras que minimizem o impacto dessa saída. A temporada ainda tem muita coisa pela frente. Enquanto isso, a imprensa inglesa já começa a especular como será a adaptação de Patrick ao estilo de Guardiola. Velocidade, intensidade, inteligência posicional, tudo isso o brasileiro tem. Mas a Premier League é outra realidade, e o jovem lateral terá que se adaptar rapidamente se quiser espaço em um elenco tão estrelado. Para isso, contará com o suporte de uma estrutura impecável, mas também com a pressão dos holofotes europeus. O futuro de Patrick parece promissor, mas o presente ainda é tricolor. E, por mais breve que esse presente seja, ele merece ser vivido intensamente. Que ele tenha sua despedida em campo, diante da torcida, com a camisa do São Paulo no peito. Que possa ouvir nosso aplauso, nosso agradecimento, nossa torcida. Porque, acima de tudo, somos apaixonados pelo que ele representa, o talento que brota em Cutia, a esperança que renasce a cada geração. E se o destino é mesmo Manchester City, que ele chegue lá como quem carrega não apenas um nome promissor, mas também a identidade de um clube gigante que nunca deixa de formar. Que leve com ele a raça, a garra e a elegância que sempre fizeram parte do DNA são paulino. Que se lembre das arquibancadas do Morumbi, das noites de Libertadores, do manto tricolor. A história de Patrick no São Paulo pode estar chegando ao fim, mas a sua trajetória no futebol está apenas começando. E, se depender do que já mostrou por aqui, o céu é o limite. Que ele brilhe, que evolua, que conquiste tudo o que sonhou. E que um dia, quem sabe, retorne ao Morumbi, mais maduro, mais completo,
para retribuir com gols, assistências e títulos tudo o que o clube lhe deu. Porque o São Paulo é assim. A gente forma, a gente sofre, a gente torce. E, no fim das contas, a gente sempre acredita. Boa sorte, Patrick. Sua história está apenas começando. E nós estaremos aqui, sempre de braços abertos. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.